Câmara em Foco no ar agora nesse final de ano, já encerrando o ano de 2022, esse ano legislativo aqui na Câmara Municipal de São Vicente. E para variar, né, para também a gente pegar algo inusitado, a gente pode dizer assim, que não é inusitado, claramente estou sendo irônico. Nós estamos aqui no plenário Martim Afonso de Souza, no plenário da primeira Câmara das Américas, aqui na Câmara Municipal de São Vicente, com ele que já é praticamente já está sócio majoritário do nosso programa Câmara em Foco, que é o consultor jurídico José Carlos Fernandes, consultor da casa com mais de 30 anos já de serviços prestados aqui para a Câmara Municipal. E hoje vamos tradicionalmente fazer aquele resumo, aquele compilado de tudo que foi citado, tudo que foi trabalhado, tudo que foi discutido aqui de forma prévia às sessões e depois com as resoluções de cada um desses temas na ordem do dia. Então todas as ordens do dia do mês de dezembro iremos resumir aqui para você ligado no Câmara em Foco. Zé Carlos, como é que você está? Tudo certo? Vamos aí fazer mais uma vez essa prestação de contas com o cidadão vicentino, com a população de São Vicente, começando no início do mês, ali um mês na qual a gente ficou muito atribulado com outras questões, ficamos aí realmente fomos da euforia, até porque não, a decepção, até por conta da Copa do Mundo. E o expediente da Câmara ele foi, no caso, afetado por conta de dias de jogos da seleção, e algumas sessões foram até antecipadas. Mas quem pode falar disso um pouquinho melhor é quem está no dia a dia aqui da Câmara, quem está realmente nas sessões, que é o nosso querido José Carlos. Então a gente passa a palavra para ele a partir de agora. Obrigado, Vitor. Eu gostaria de dizer a você que no dia 27 de dezembro de 1991, eu tomei posse na Câmara Municipal de São Vicente como consultor jurídico. Era bastante jovem. Talvez eu tivesse sido o mais jovem consultor jurídico a assumir a casa aqui, né? Eu tinha 27 anos e eu fico bastante emocionado, sabe, de saber que no dia 27 completarei 31 anos de Câmara Municipal e de São Vicente, uma cidade que eu amo, uma cidade que eu adotei como minha, embora tenha nascido em Santos. Nunca morei em São Vicente, né? Sempre morei em Santos, mas tenho por São Vicente um amor fraternal muito profundo, tanto pelos cidadãos vicentinos como pelos políticos de São Vicente, a quem eu tenho um profundo respeito, né, e admiração. E eu estava olhando ali a Galeria dos Presidentes. Depois nós vamos entrar um outro programa, né, que vai ser sobre aqui o nosso plenário, e sempre que eu olho lembro algumas coisas, algumas passagens bastante interessantes. Mas a gente vai falar sobre o que aconteceu, e a gente precisa primeiro dizer sobre a questão da lei orçamentária, né? Ela foi aprovada. Eu acredito que a Prefeitura deve estar providenciando a publicação da lei orçamentária. Este ano, a maior parte dos recursos foram destinados a dois caminhos, né? Alguns vereadores 100% para a área de saúde, né, as emendas impositivas, e alguns outros vereadores 50% para a saúde e 50% para a área da zeladoria da cidade, né? Então, eu acredito que no próximo ano nós teremos aí uma valorização dessa importante medida, dessas questões relacionadas a bueiro, a limpeza das ruas, né, de desobstrução de galerias, né, de hidrojateamento, manutenção de asfalto e várias outras questões relacionadas aí à zeladoria da cidade. Então acho que foi um pedido do prefeito municipal. Os vereadores perceberam que realmente estava havendo muita dificuldade nessa área, e aí houve um consenso de incrementar o orçamento nessas duas áreas, tanto na área da saúde quanto na área de zeladoria. Bom, mas voltando aqui ao que foi decidido no dia 15 de dezembro, a última sessão, a gente tem aqui um veto total, né,
que foi acolhido em votação única, em votação nominal, em votação única, que aí dispõe sobre a obrigatoriedade da disponibilização pelas empresas de aplicativo de mobilidade urbana cadastradas em São Vicente de uma nova ferramenta que permita aos passageiros do sexo feminino optar por realizar o chamado de motoristas do mesmo sexo. Porque, na verdade, o que existe? Existe a possibilidade das motoristas mulheres, que são cadastradas nos aplicativos, das motoristas escolherem somente passageiras mulher. Mas o inverso não acontece. Então, a prefeitura entendeu que não era possível, teria que ser uma iniciativa a partir da prefeitura, etc., e que seria inconstitucional, e aí houve a acolhida do veto, que significa que o veto foi mantido, então é preciso que hajam novos estudos em relação a isso. E eu acredito também que essa questão é uma questão muito abrangente, né? E que há uma dificuldade de ter uma disciplina uniforme, mas eu acho que era uma medida importante para evitar que hajam violências, principalmente cometidas na madrugada, né? Então estupros, sequestros, para evitar, porque a mulher é sempre o lado mais frágil, né? Nesse equilíbrio aí, né? O homem geralmente é mais forte e você nunca ouve falar uma mulher que tem estuprado um homem, né? É possível, mas é muito raro isso, né? E ao contrário, a violência a gente tem sido frequente, né? A gente tem aí também o PLC 33/20, que é do prefeito municipal. Aí eu vou ler aqui direto quais foram as mensagens, para facilitar aqui. Só segura aqui um pouquinho. E o PLC nada mais é do que um projeto de lei complementar, né? Um projeto de lei que muitas vezes ele já está em vigência na Constituição Municipal, já está ali nesse conglomerado de leis que o município tem, e aí há um projeto de lei que complementa, né, o que já está ali em vigência, o que já está em existência, às vezes por conta de alguma adaptação que o tempo mesmo encarregou de expor essa necessidade do projeto de lei, de ter algumas adaptações, de ter algumas arestas a serem aparadas. Portanto, esse é o propósito de um PLC, não é mesmo? Isso. Então, o projeto de lei complementar, ele é um projeto que exige um quórum mais qualificado, né? Então, aqui no caso, foi aprovado por maioria absoluta um projeto de lei complementar, porque ela não é complementar sob o ponto de vista de complementar a legislação. Ela é complementar sob o ponto de vista de complementariedade da Lei Orgânica Municipal e da Constituição Federal e das outras normas que são hierarquicamente superiores. Então, a gente tem aqui, às vezes, alguns projetos de lei que são inovação. Esse caso aqui, por exemplo, estabelece medidas de prevenção contra a contaminação do lençol freático para os sepultamentos realizados no município de São Vicente. É o projeto de lei complementar número 33/20, que vão ser implementadas algumas soluções técnicas para impedir a contaminação do lençol freático pelo necrochorume. Deverão ter o licenciamento ambiental concedido pelo órgão competente. Só para resumir o que é essa matéria, seria porque quando esses cemitérios foram iniciados, os sepultamentos nesses cemitérios, isso de uns 4 séculos atrás. Então, na verdade, naquele tempo não havia... primeiro, não havia preocupação com a questão do lençol freático, porque geralmente o consumo da água se dava nos rios, exatamente, nos riachos e tal. Então a coleta d'água era uma coleta menos mecânica, menos necessidade de... Exatamente, menos processo. E o lençol freático, ele hoje em dia é muito importante para sistemas de irrigação, para sistemas de captação de água em locais onde onde a água encanada não chega, né? Então, a contaminação do lençol freático pode trazer danos muito sérios, né, para o consumo humano e até para o consumo animal também. Então, essa é uma medida para prevenir o surgimento, aliás, a contaminação do lençol freático. A gente tem aqui também o PLC 38/22, que também foi aprovado, que altera a redação da Lei Complementar 732, que dispõe sobre o sistema de estacionamento controlado
rotativo de veículos. Então, os recursos destinados, houve uma modificação, eles são 10% para o Fundo de Solidariedade, 10% para o Fundo Municipal de Cultura, 10% para uma conta específica para a utilização da Secretaria de Indústria, Comércio e Assuntos Portuários e 70% para a conta movimento do Tesouro Municipal. Então, portanto, houve uma ampliação em relação à obtenção desses recursos, a destinação desses recursos ao Tesouro, para compensar os gastos que a Prefeitura tem com a manutenção do sistema, né? Aqui a gente tem um projeto de lei complementar também, que trata da Caixa de Saúde e Pecúlio de São Vicente, de alterações, né, da Lei 1213-A de dezembro de 2002, que é o projeto de lei complementar 41/22, que diz o seguinte, em resumo, né, 9% de assistência médica hospitalar e odontológica, tá? Então eles estão fazendo modificações em relação à questão do desconto da contribuição para a Caixa de Saúde, né? E também a modificação das contribuições da Prefeitura também, passaria a ser 4,5%. Tem aqui, na sequência, um projeto de lei complementar da mensagem 117, que diz respeito à questão da estrutura da Procuradoria da Prefeitura. Então, foram criados 25 cargos de analista de Procuradoria, 40 de analista de políticas públicas e gestão governamental, 5 de auditor de controle interno e 20 de fiscal de posturas municipais. Então eram cargos inexistentes que são de provimento efetivo, portanto serão providos por concurso público. Tá? Aí tem aqui as atribuições, mas isso não dá para a gente falar tudo, né? Mas, resumidamente, seria para auxiliar a Procuradoria nas suas atribuições, a Procuradoria da Prefeitura. Esse outro projeto de lei complementar, da mensagem 118, autoriza a concessão de uso, construção e funcionamento de edificações de bares e restaurantes situados na orla marítima do Gonzaguinha e deck dos pescadores. Então, está modificando aí as edificações que serão instaladas na orla da praia do Gonzaguinha e no deck dos pescadores, de frente. Exatamente, eles retiraram os quiosques anteriores e estão fazendo uma nova configuração para esses quiosques, né? Que seriam do número 507 até o número 593. Compõe um espaço físico interno e seu entorno, estrutura empregada na sustentação de veículo de publicidade própria, sanitários também. Então é mais ou menos a mesma configuração anterior, só que com a possibilidade de restaurantes também, que existiam apenas esse formato de lanchonete, né? Então agora vão ser autorizados também restaurantes. Esse projeto de lei complementar 4422, que altera a lei complementar 806 do Estatuto do Magistério, que fez algumas modificações em relação aos professores de classe docente adjunto 2, sendo promovidos para de outra classe, né, de docente titular 2. E o professor de classe docente adjunto 1, que será promovido a professor de classe docente titular 1. Então são algumas alterações do PAEB 2 e do PAEB 1, do pessoal que é da área do magistério, né? A gente tem aqui na sequência um projeto de lei 191, que autoriza a concessão de subsídio tarifário ao transporte público coletivo. Então, isso cabe aí a um comentário, né? Nós tivemos anteontem, né? Isso, anteontem, na segunda-feira, no dia 19, né? Isso, 19 de dezembro, houve uma audiência pública aqui na Câmara Municipal, aliás, com uma forte participação popular, o que me surpreendeu, porque geralmente a gente realiza audiências públicas e tem uma participação pequena. E houve uma grande participação popular, alguns ex-operadores do sistema de transporte chamado alternativo, né? Transporte alternativo, depois transporte coletivo por autolotação, e aí foi
houve algumas modificações, exatamente, né? Algumas mudanças. E esse pessoal veio aqui, trouxe algumas sugestões, algumas críticas, etc. e tal. Houve algumas críticas em relação à falta de transparência e tal. E o secretário respondeu a todas as manifestações, trouxe também uma técnica aqui que participou, e agora no momento eu não lembro o nome, Cristina, né? Isso. Até o nome dela aqui. Então depois a gente passa aí a informação. Mas que foi bastante importante, ela fez uma explanação bem interessante sobre essa questão do transporte alternativo e falando da importância do subsídio. Eu estou fazendo esse comentário porque esse projeto de lei ele autoriza a concessão de subsídio tarifário. Isso, Cristina Afonso. Aliás, um grande abraço para ela e um agradecimento aí pela grande colaboração que ela deu à sociedade vicentina e aos vereadores também, à Câmara Municipal. Autoriza a concessão de subsídio tarifário ao transporte público coletivo urbano de passageiros. Então, portanto, vai haver um subsídio para esse transporte público. E a importância é porque houve aumento de insumos, houve aumento de valores de salários, houve vários aumentos que se fossem repassados, poderiam duplicar o valor da tarifa. E aí, como ela tem uma importância social muito grande, então o município resolveu fazer aí para garantir a modicidade das tarifas, o subsídio, né? Autorizou esse subsídio. Isso, para preservar o equilíbrio econômico-financeiro, então vai ser feito um cálculo para ver qual vai ser o montante desse subsídio. Depois aqui a gente tem um outro projeto de lei complementar que dispõe sobre a criação da Escola de Governo Antônio Luiz Gilbertoni e da outras providências. Então, as atribuições é propor, implementar política municipal de capacitação do servidor. Basicamente é isso, né? Então tem aí outras características aí, mas isso aí a gente não vai chegar nos pormenores, porque senão vai ficar muito extenso, né? O nosso programa e vai, com certeza já não sei se eu provoco algum interesse, né? Mas a gente precisa, e é nossa obrigação, prestar contas, né, ao município vicentino, porque é engraçado isso. Eu sou interpelado muitas vezes e diz assim, você trabalha na prefeitura de São Vicente? Não, eu trabalho na Câmara de São Vicente. Mas não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa, né? Então lá a nossa produção é uma produção legislativa, basicamente, né? A nossa principal atribuição é legislar em cima de projetos que são encaminhados pelo prefeito e também de projetos que são de iniciativa dos vereadores. Então é importante que a população saiba o que está sendo produzido, né? E eu destaco que muitas vezes eu assisti aqui uma certa letargia, sabe, de produção legislativa, e hoje eu tenho visto uma intensa modificação dessas características, né? Então, uma ampliação de projetos, uma ampliação de iniciativas legislativas muito significativa em relação ao que nós tínhamos há 30 anos atrás, quando eu entrei aqui na Câmara. Então, haviam muitos projetos que a gente diz que são projetos de pequena envergadura ou de pequeno significado para a população vicentina, né? Então, dia disso, dia daquilo, né? Que a gente fala, só faz lá dia disso, dia daquilo. Não. Hoje, mesmo quando são destinados a uma determinada homenagem ao dia relativo a um setor da sociedade, ele sempre vem acompanhado de uma necessidade social premente, uma necessidade de destacar aquela questão, aquela dificuldade, né? Então, não é simplesmente um jogo de vaidades, né? Então, isso modificou bastante e eu gostaria de me congratular com essa legislatura por essa alteração significativa, na minha opinião, né? Pode não ser uma opinião, pode ser uma opinião isolada, mas no nosso dia a dia aqui tem indicado essa modificação. Então aqui a gente teve aí a Escola do Governo, né? E aí a gente depois a gente teve aqui o artigo 9º da lei complementar, o projeto de lei complementar 46, que altera o artigo 9º,
que dispõe sobre o parcelamento de débitos judiciais e extrajudiciais com a Fazenda Pública. Então, eles fixaram um prazo, né? Não havia um prazo para esses descontos, eles fixaram um prazo de 60 dias após a publicação. Então, houve uma falha que foi corrigida aqui em relação a essa necessidade de fixar um prazo, tá? Segura aqui um pouquinho, por favor. E essa necessidade de fixar um prazo é muito por conta também de demandas, de urgências, que muitas das coisas que são ali encaminhadas aqui ao Legislativo de acordo com essas necessidades que ocorrem no município em diferentes setores. Então, por isso que há essa necessidade de urgência de tempo, e esse esclarecimento aí vai ficar com o nosso querido José Carlos aqui. Então, essa questão aqui dos 60 dias, que foi criado um prazo, era para concessão de parcelamento de débitos tributários, né? Então, era preciso que a Prefeitura estabelecesse um estímulo para que as pessoas não deixassem para fazer o pedido, sempre existe uma postergação, né, de última hora, principalmente quando se trata de adimplemento de tributos, né? Eu vou deixar para depois, pendura, então é para não deixar que as pessoas demorem muito para fazer a opção por esse parcelamento, né? E aqui a gente tem no projeto de lei complementar 47 a transação como forma de extinção de créditos tributários. Então houve um aperfeiçoamento aqui na legislação, né? Essa transação é assim: eu troco o crédito que eu tinha, ou aquilo que eu tinha para receber da prefeitura, por alguma coisa que eu tenho que pagar para a prefeitura. Então é bastante interessante para as duas partes, tanto para quem deve algum tributo para a prefeitura, como aquele que vai para quem deve e para a prefeitura, né? Então a prefeitura também ela consegue diminuir o volume do seu crédito, recebendo aquele recurso de uma maneira indireta, deixando de pagar aquilo que tinha que pagar para o munícipe. Então houve um aperfeiçoamento na redação disso, né? Então créditos não tributários, líquidos, certos e exigíveis, sujeito passivo, cuja existência e valor sejam expressamente reconhecidos pela administração, e por aí vai. Tá? Então, e ainda não tenham sido pagos e estejam inscritos em restos a pagar. Então, é uma possibilidade que o cara, para não dizer que o cara, a prefeitura me deve, mas deve como? Ela está inscrito no restos a pagar, ou seja, houve um reconhecimento. Eu fiz uma obra para a prefeitura, realizei aquela obra para a prefeitura e até agora não recebi da prefeitura. Tá bom, você quer pagar com os tributos que você deve para a prefeitura? Quero sim. Então vai lá e paga com os tributos que deve para a prefeitura, e aí ele fica feliz, a prefeitura também, né? Então, ninguém tira dinheiro do bolso diretamente, só indiretamente o munícipe acaba, o empresário geralmente, acaba se beneficiando porque recebe indiretamente aquele recurso, né? Então é o que a gente chama de transação. Então isso houve um aperfeiçoamento na redação desse tipo de transação. Esse outro projeto de lei complementar, oriundo também do prefeito, do 125, fala da distribuição de 545 funções públicas de agente comunitário de saúde pelas áreas geográficas do município, fixando por decreto do chefe do executivo. Então, a divulgação ocorrerá também nos editais dos processos seletivos. Esses agentes comunitários de saúde, houve problemas relacionados à atividade que eles praticavam durante o período da pandemia, né? Então houve uma suspensão dessas atividades e agora está sendo necessário retomar essas atividades. Esses agentes comunitários de saúde aqui vão verificar se há algum problema de saúde na casa da pessoa, vai acompanhar um tratamento, uma internação, às vezes domiciliar. Então tem várias atividades praticadas aí pelos esses agentes comunitários de saúde que não são contratados por concurso público, porque são limitados a uma área geográfica de moradia, exatamente, sempre alocados ali na proximidade das suas casas. Então a pessoa mora, por exemplo, no Jardim Rio Branco, então o agente comunitário vai ser do Jardim Rio Branco, porque ele conhece a família, conhece o pai, conhece a mãe, conhece o tio, conhece os vizinhos, e aí isso facilita bastante esse acesso. Então, e eles também são selecionados por processo seletivo e são regime de trabalho, né, o regime de carteira de trabalho, né, o regime trabalhista.
não estatutário, porque eles não adquirem estabilidade nesse trabalho. E também, se a pessoa deixar de morar no bairro, precisa sair daquela atividade, né? E aqui foram definidas vão ser definidas, essa distribuição vai ser definida por decreto prefeito, tá? Eu acho que é importante as pessoas saberem, porque também, mas quem é esse cara que vai entrar na minha casa? Não, é o agente comunitário de saúde, né? É o ACS. Então é preciso que as pessoas autorizem a entrada dos ACS, que colaborem com o trabalho deles, né? E a gente possa aí ter um processo seletivo que valorize, amplie e melhore a qualidade dessa prestação de serviço importantíssima para a sociedade vicentina e para o Brasil como um todo, né? Porque são tantos lugares, né? A gente fica imaginando, por exemplo, um agente comunitário de saúde em Portugal. Ele pode ser agente comunitário de várias vilas e tal, né? Aqui um bairrozinho de São Vicente já um cara não dá conta, né? Às vezes o cara, um só agente comunitário de saúde não dá conta, né? Então a gente tem um adensamento muito grande, então é necessário isso. Bom, a gente tem um projeto de lei 192 que autorizou parceria público-privada para a prestação de serviços de limpeza urbana e de coleta, manejo, tratamento, destinação e disposição final de resíduos sólidos no município de São Vicente. Então, essa PPP é uma parceria público-privada, onde o investimento parte do privado, né? Ele recebe um contrato, ele faz os investimentos e a prefeitura repassa pelos serviços prestados por esse parceiro, né? É uma parceria público-privada. Essa parceria acontece por um contrato de concessão administrativa, né? Ou patrocinada, e que pode prever a atuação de entidade independente para verificação do desempenho, tá? Com um comitê de prevenção e solução de disputas. Então, vai haver essa possibilidade, que é uma novidade, né, que é a questão da cláusula arbitral. Então, existe a possibilidade de você estabelecer um árbitro para alguma disputa que possa acontecer nessa área, o que é bastante importante, porque às vezes você tem sérios problemas, né? A gente já teve aí históricos de vários problemas nessa área de coleta de lixo, né? Então eu achei importante que a gente pudesse ter essa possibilidade. Esse outro projeto de lei dispõe sobre as doações de itens de mobiliários urbanos e eventual veiculação de mídias com logomarca, a fim de promover patrocínio. Então, bancos de descanso, cestas de lixo, bicicletário de chão. Então, esses mobiliários podem ser patrocinados, né? Então, acho importante, primeiro porque são mobiliários importantes. A gente ter cestas de lixo na cidade de São Vicente é uma raridade, né? Infelizmente, porque a prefeitura não dispõe de recursos suficientes para a manutenção desses equipamentos. Então, se essa manutenção pudesse dar através de patrocínio, então muito melhor, né? Se a gente tem o mobiliário e consegue aí bancos de descanso também na orla da praia, que também vão ser... Isso já existe há muito tempo, né? Eu lembro de, às vezes, visitar cidades no interior, na década de 80, e a gente via muito esses bancos patrocinados, né? Aquele banco de cimento lá com o nome da açougue, né? Açougue tal. Até hoje tem algumas cidades, né? Banca tal, açougue tal, né? Mas ela perdeu, de uma certa forma, a relevância, né? A relevância porque, não, mas a gente não precisa disso, vamos fazer um banco só de madeira e tal, fica mais bonito. Mas a gente vê que a manutenção desses equipamentos é muito cara e precisa do patrocínio, então, da iniciativa privada. Bom, a gente tem o que mais aqui? Normas para, também projeto de lei complementar de iniciativa do prefeito, que dispõe sobre normas para licenciamento, implantação e compartilhamento de infraestrutura de suporte para estação transmissora de radiocomunicação. Então, tratando do sistema de antenas, né? Principalmente no que se refere aí a celulares, né? Antenas de celulares. E essas antenas está sendo disciplinado aí, porque a gente vai ter o 5G, né? Então precisa
fazer algumas modificações. Exatamente, exatamente. Tá? A gente teve aqui depois a continuação aí na segunda discussão de vários desses projetos, e a gente teve mais alguns aqui, que estabelece medidas de prevenção contra a contaminação do lençol freático, também nós já vimos, né? E foi isso. Aí, porque na sequência, geralmente na última sessão, o que acontece? A gente tem muito a necessidade de que alguns projetos sejam aprovados, e para que no próximo exercício ele já entre em vigor e tal. Então é muito comum que a gente tenha sessões extraordinárias na sequência da sessão ordinária, e alguns projetos são de 2 discussões, né? Aí você diz assim, mas pô, porque já discutiu uma vez, por que vai discutir de novo? É que às vezes é necessário, entre a primeira e a segunda discussão, uma emenda ou um debate mais aprofundado sobre a questão. Já aconteceu algumas vezes, é raro, mas já aconteceu algumas vezes do vereador votar favorável em primeira discussão e mudar a opinião na segunda discussão, né? Às vezes o vereador estava ausente na primeira discussão, mas faz questão de aprovar o projeto em segunda, né? Acontece. Eu acredito, inclusive, que há necessidade até de... Aí eu mando um recado aí para o senhor prefeito, se estiver me ouvindo, de que alguns projetos que antes vinham com o timbre de urgência, por uma questão aí de acordo com os vereadores, para não pedir a urgência em excesso, deixou de pedir urgência em alguns que deveriam ter pedido urgência. Então, alguns projetos que seriam discussão única pela urgência solicitada, acabaram tendo que ser aprovados em 2 discussões, sem a necessidade, na verdade, né? Então, aí vai o meu recado. Eu acho que precisa fazer uma seleção melhor, né, dos projetos que são efetivamente de urgência e que precisam dessa aprovação em urgência, para a gente evitar que haja esse desconforto de ter que fazer a repetição da votação, e a maioria deles são projetos que não precisam, inclusive alguns deles não precisam nem de quórum específico, né? Agora, quando é projeto de lei complementar, aí não há o que fugir, né? Então, tem que ter primeira e segunda discussão e tem que ter maioria absoluta. Então, são coisas que mexem com criação de cargo, que mexem com salários, que mexem com tributos. Então, são matérias que têm relevância, que estão indicadas na Lei Orgânica Municipal. Então, se é lei complementar, então não tem como fazer discussão única. Mas tem alguns outros projetos que não há necessidade de que haja a discussão única. Alguns seriam, por exemplo, auxílios e subvenções, né? Ou existem alguns projetos que são de iniciativa de vereador, projetos de resolução, projetos de decreto legislativo, em que há discussão única. Então, aí eu conclamo aí ao senhor prefeito que, se for projeto de lei, né, e que, se for possível, voltar a pedir o prazo de urgência, né, seria interessante a gente poder ter isso como um norte, né, para a gente poder facilitar o trabalho do legislativo, né. É lógico que tem que ser bem avaliado, né, para não exceder, né, nem muito, nem pouco, né. Sempre aquele critério de bom senso, aquele critério médio, né, de saber o que é efetivamente urgente e aí pedir urgência, o que não for efetivamente urgente, não pedir urgência, tá bom? Que seja feito algo que seja na medida, que seja realmente adaptável e também muito condizente com as necessidades da Câmara. E como foi dito também pelo nosso querido José Carlos Fernandes, o consultor jurídico aqui da Câmara Municipal de São Vicente, muitos desses projetos foram aprovados já em caráter já que de imediato em algumas circunstâncias, porque eles vieram a plenário no determinado dia, muitos até no último dia 15, né, que foi na última quinta-feira, e por conta da sessão extraordinária, que foi já escalada já em seguida, acabou a sessão ordinária, já começou a extraordinária, e inclusive a gente teve até uma ordem do dia com mais de 20 projetos que foram ali praticamente todos atravessados de acordo com o calendário, com aquela parte de... Não, no regimento é uma sessão por semana, no caso não, foi ali mesmo, todos aprovados, tudo isso para
otimizar e também para acelerar, por que não, essas tomadas de decisões aí em prol do desenvolvimento da cidade de São Vicente. Zé Carlos, aproveitando que esse ano de 2022 já está chegando ao fim, sei que esteve conosco aqui até desde o começo do ano, né, quando começamos a produção desse programa, que foi em abril, aí tivemos maio também, e sempre prestando essa conta para o cidadão vicentino, sempre mostrando tudo que é discutido aqui no plenário Martim Afonso de Souza. Que você dê um recado agora para os telespectadores do nosso Câmara em Foco no 40.1 do Sinal Digital e nas redes sociais oficiais da Câmara Municipal de São Vicente. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer muito ao Vitor, à ISTV, e também gostaria de agradecer a mesa diretora, né, que autorizou e estimula esse programa, né? Então, em nome aí do presidente da casa, o professor Tiago Alexandre, que está deixando, né, a presidência para o seu sucessor, que é o vereador Adilson da Farmácia, a quem eu saúdo, aliás, saúdo aos dois, né? Primeiro ao professor Tiago Alexandre, nos congratulando pela excelente gestão que ele desenvolveu aqui à frente da Câmara Municipal. E também gostaria de mandar aí um agradecimento especial aos todos os vereadores, né, que conosco partilharam aí desse ano legislativo, e também gostaria em especial de agradecer aos membros da Comissão de Justiça e Redação, quem a gente tem um contato mais frequente, né, tínhamos, né, porque agora encerrou esse ciclo, né, dessa Comissão de Justiça e Redação, que era composta pelo vereador Jefferson Cesaroli, que era o presidente da comissão, o vereador Jabá e o vereador Adilson, né? Então, agora a gente vai ter uma nova composição, que houve uma eleição em junho, né? E agora a gente vai ter uma nova composição da comissão. Eu aguardo e espero que ela seja tão profícua como foi a comissão que passou. Agradeço a eles pela paciência que tiveram para comigo, né, que a gente participa efetivamente e contribui em todas as reuniões que acontecem às terças-feiras, né, de maneira remota, né, que nós começamos dessa forma por conta da pandemia, descobrimos que ela é a melhor forma de fazer uma reunião, porque você pode cobrar a pessoa, onde você está, quando é que você chega? Ah, eu estou aqui na farmácia. Tá bom, vereador Adilson, então transmite daí. Aí a gente consegue fazer a reunião e a gente teve uma significativa presença, sabe? Muito pequena, muito poucas as ausências, né? Sempre, claro, justificadas de todos os membros da comissão. E eu agradeço muito a eles, porque é só com eles que a gente conseguiu efetivamente dar um outro rumo, um outro norte para a qualidade dos trabalhos que foram desenvolvidos nesses dos 2 últimos anos, né? Então, meu preito é de gratidão, né, a eles, de agradecimento, e eu acho que a qualidade dos serviços legislativos há de ser sentida por muito tempo, porque toda vez que você consegue desenvolver uma legislação de qualidade, você consegue que os serviços públicos funcionem melhor, que as pessoas possam ter resposta melhores aos problemas. Ninguém está dizendo que vai ser tudo uma maravilha, não é isso. Os problemas vão estar aí, né? Por quê? A legislação ela sempre corre atrás dos problemas, né? Ela sempre corre... não existe condições do legislativo ser precursor. Ele é sempre sempre corre atrás, né? Sempre vem atrás das evoluções sociais que a sociedade exige. Eu vou dar um exemplo muito claro para você. Nós tínhamos um sistema de transporte coletivo, um transporte alternativo de passageiros, e ele aconteceu por pressão dos que prestavam serviços clandestinos, né, de passageiros, que faziam serviço Santos-São Vicente clandestinamente. Aí o que aconteceu? Resolveu-se regulamentar o transporte
clandestino, digamos assim, para torná-lo oficial, e só era possível fazê-lo em cada uma das cidades. Então Santos fez lá o seu transporte para os morros tal, e São Vicente fez digamos, um transporte mais extenso, né, mais abrangente na cidade, né, e esse transporte trouxe uma evolução muito forte para o comércio vicentino, que se valeu da manutenção do vicentino em São Vicente, fazendo suas compras, o shopping, a instalação do shopping Brisamar trouxe um outro patamar na permanência do vicentino em São Vicente, e é uma diminuição, digamos, do afluxo à cidade de Santos, e quem sentiu foi o centro de Santos. Se você vê o abandono que está o centro de Santos, é flagrantemente diferente do comércio vicentino, que é um comércio pujante, que é um comércio que tem lá, lógico, seus problemas, ninguém vai negar isso, que são problemas herdados de muitos anos de abandono, né, e que tem tido um desenvolvimento significativamente maior do que o desenvolvimento do centro de Santos no comércio, né? Então eu espero aí que, sei lá, que o VLT talvez traga alguma mudança aí em relação a Santos, porque assim, a gente fala de Santos porque não dá para falar só de São Vicente, né? São cidades conurbadas, né? São cidades muito coladas, é a mesma coisa que você falar de São Paulo, capital, e não falar de São Paulo, região metropolitana de São Paulo, né? Então, é isso, agradeço também a você, Vitor, que tem sido muito paciente aí comigo, né? Agradeço também a toda a equipe aí da ESTV, que tem todo esse trabalho de depois editar esse monte de coisas que eu falo, né? E com toda razão, cortar algumas coisas, algumas falhas, né? E espero que 2023 seja um ano melhor ainda, né, para todos nós. Que estejamos mais firmes e fortes em 2023, né, Carlos? Muito obrigado também pela parceria aí com o nosso programa, com a nossa TV Câmara aqui de São Vicente. Lembrando que você acompanha tudo, absolutamente tudo que acontece na Câmara Municipal de São Vicente no 40.1 do sinal digital e nas redes sociais oficiais da Câmara Municipal de São Vicente, Facebook, YouTube, é só procurar que você encontra o nosso Câmara em Foco, sessões ordinárias, extraordinárias, solenes e audiências públicas, tudo por lá, ali para que você veja, acompanhe, seja por dentro de tudo que acontece na primeira Câmara das Américas. Também queria deixar aqui minha saudação, um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, que 2023 seja ainda mais abençoado, não somente para quem assiste, mas como também para essa Casa de Leis, para a Câmara Municipal de São Vicente, para tudo que passar aqui pela legislatura vicentina. Meu muito obrigado pela audiência e até a próxima.